A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a companhia do Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Amém. As palavras que servem de base para a nossa mensagem são as palavras lidas antes do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Que Deus Espírito Santo nos ilumine para meditarmos na sua verdade. Prezados irmãos e prezadas irmãs, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este é um culto para comemorar 504 anos da Reforma Luterana, mas ninguém conhecerá a importância da Reforma se não conhecer por que ela aconteceu e como ela nasceu. Aliás, tem muita gente que não conhece. Eu lembro, por exemplo, na minha infância, quando meus amigos com os quais eu brincava ficavam sabendo que eu era luterano, diziam mais ou menos assim: a tua igreja surgiu por causa da Reforma, e a Reforma aconteceu porque tinha um padre que queria casar. Mais ou menos assim, histórias e mais histórias são contadas e são inventadas a respeito do surgimento da Reforma. Mas de que maneira a Reforma surgiu? De que maneira ela aconteceu? Como ela começou? A Reforma nasceu com a angústia, o sofrimento e o desespero de um homem chamado Martinho Lutero, que era um padre da sua igreja. Vou repetir. Ela nasceu com o sofrimento, com a angústia e com o desespero de um homem. E hoje o que nós estamos comemorando nasceu com dor, nasceu com sofrimento, nasceu com angústia. E a grande angústia de Lutero tinha a ver com a sua situação diante de Deus. Isso hoje até parece estranho, vocês não acham? Porque quem ainda se preocupa com a sua situação diante de Deus? Quem ainda sofre, se angustia com a sua situação perante Deus? Quem ainda leva a sério a vontade de Deus para a sua vida? Quem ainda se preocupa com a gravidade dos seus pecados? Quem ainda se interessa pela salvação, que tira nada mais, nada menos do inferno e da condenação? Não são muitos. Mas tudo isso preocupava Lutero, o angustiava, e uma pergunta não saía do seu pensamento, uma preocupação não abandonava o seu coração. E que pergunta era essa? Como eu posso ter um Deus gracioso? Como eu posso ter um Deus que não me castigue por causa dos meus pecados? Como eu posso ter um Deus que seja a meu favor e não contra mim? Martinho Lutero
era um homem angustiado e em sofrimento por causa da sua situação diante de Deus. Não parece estranho isso? Alguém poderia perguntar, mas como assim? Lutero não era um padre? Se tem alguém que não precisa se preocupar com a sua situação diante de Deus, é um religioso, é um padre, é um pastor. Esses já estão pertinho de Deus. Afinal de contas, Lutero não conhecia Jesus? Sim ou não? O que vocês acham? Lutero conhecia Jesus? Não. Lutero não conhecia o verdadeiro Jesus. Assim como hoje também acontece. O verdadeiro Jesus é aquele que aparece no texto de João 8, 31 a 36, que foi lido antes. O verdadeiro Jesus é o Jesus que liberta. Mas o Jesus de Lutero, o Jesus que Lutero conhecia era outro. Era um Jesus que assustava. Era um juiz que exigia isso e aquilo e que escravizava. Aquele Jesus fez de Lutero um escravo do medo, do desespero, do pavor, porque aquele Jesus não arrancava Lutero de debaixo da ira de Deus, que Lutero sabia que merecia, porque ele era um pecador. Aquele Jesus, escutem só, era um Jesus que Lutero queria longe dele. Um Jesus longe dele. Mas até se compreende isto, não é verdade? Porque quem de vocês gostaria de estar sempre perto de um juiz que julga e condena? Alguém gostaria? Eu não gostaria. E quando Lutero lembrava de Jesus, ele via diante dele um Jesus apontando o dedo para ele e lhe dizendo: você ainda não fez tudo o que tem de fazer para ter um Deus gracioso. Você ainda não fez tudo o que tem que fazer para ter paz com Deus. Você ainda não fez tudo o que tem que fazer para ser salvo. Será que ainda existem pessoas assim? Pessoas que têm medo de estar na presença de Jesus? Certa ocasião conheci um senhor muito religioso que me disse: pastor, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo do julgamento. Medo do julgamento, medo de estar na presença do juiz Jesus. E uma senhora, certa vez, após um estudo bíblico, me perguntou: pastor, o que vai acontecer comigo se eu morrer sem ter tempo de pedir perdão para os meus pecados? Será que essa pergunta não está no coração de alguém de vocês aí? Pessoas assim são escravas de um pensamento errado sobre salvação. Pessoas que se angustiam quando pensam assim: um dia eu vou estar na frente do juiz Jesus e vou ter que apresentar para ele provas para não ser condenado. Será que eu tenho essas provas? As provas que me inocentam diante do juiz Jesus?
Alguns acham que as têm, contudo estão muito enganados. Os fariseus no tempo de Jesus pensavam que tinham. Eles diziam: nós somos filhos de Abraão, nós jamais fomos escravos. Como tu dizes que seremos livres? Nós já somos livres. Eu poderia pensar assim: eu sou luterano desde que nasci, eu sou um herdeiro da reforma, eu não roubo, não mato, eu trabalho muito pela igreja, sou até pastor. Não sou escravo de nada. Pelo contrário, eu tenho um saldo muito bom e muito grande para apresentar a Jesus. Eu até posso pensar assim, mas estarei esquecendo de uma grande verdade na minha vida. Eu sou pecador. Eu nasci pecador. Eu vivo como pecador. E eu vou morrer. Não porque uma doença vai me matar. Eu vou morrer porque eu sou pecador. E vou morrer pecador. O pecado é uma praga que não pode ser arrancada da vida de ninguém. E essa praga me faz escravo. E essa praga faz cada um de vocês escravos também. Escravos da condenação. Escravos da falta de fé. Escravos da ira de Deus. E escravos do diabo. Não adianta alguém de nós não querer ser escravo, porque nós já nascemos escravos. Mas felizmente o sermão não termina aqui. E nós temos uma boa notícia para ouvir. E ela vem do texto lido. Por exemplo, onde Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E no versículo 36, se pois o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Deus teve misericórdia do padre Martinho Lutero e mostrou para ele o verdadeiro Jesus. Deus tem misericórdia de cada um de nós e mostra para nós o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus libertou Lutero da sua angústia, do seu desespero, da condenação e do sofrimento, por achar que ele devia fazer isso, devia fazer aquilo para ser livre. O verdadeiro Jesus é o Jesus que liberta, é o Jesus que nos deixa livres. E por que este Jesus pode nos libertar? Se vocês lembrarem das palavras que Jesus pronunciou na cruz antes de morrer, a última palavra de Jesus foi: está consumado, está feito, está pronto tudo que Deus exigiu que fosse feito. Nada mais fica para nós fazermos, para nós nos tornarmos livres. E Lutero, então, depois que ele conheceu o verdadeiro Jesus, ele viveu, ele trabalhou, ele pregou, ele ensinou, ele enfrentou as autoridades políticas e religiosas da época com um único objetivo: tornar conhecido o verdadeiro Jesus. O Jesus que liberta, o Jesus que deixa as pessoas livres da pior escravidão que existe. Este é o teu Jesus.
Este é o teu Jesus. O Jesus que está na tua vida, desde o teu batismo. O Jesus que vem a ti e te ama tanto, que se dá pela boca, através do seu verdadeiro corpo e sangue, junto com o pão e o vinho. Por quê? Porque este Jesus quer que tu sejas livre. Livre da pior escravidão. Livre da escravidão do pecado. Livre da escravidão da condenação. Porque esta escravidão, ela nos põe no inferno. Ele quer que tu vivas livre, que tu morras livre, embora pecador, mas vais morrer um pecador perdoado. Foi o que eu pude dizer para aquele senhor que disse que tinha medo do julgamento. Sim, ele vai morrer como pecador, mas vai morrer como um pecador perdoado. Pude dizer para aquela mulher que perguntou o que iria acontecer se não desse tempo para pedir perdão antes de morrer. Você vai morrer perdoada, porque Jesus está na sua vida. E o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Por isso, celebrar 504 anos da Reforma é festejar a nossa liberdade. A liberdade que Jesus deu a Lutero, a liberdade que Jesus dá a cada um de nós. Com certeza, não estaremos mais aqui neste mundo para festejar os 1008 anos da Reforma, se o mundo durar até lá. Mas ainda, se Deus quiser, temos alguns anos de vida pela frente. Não importa quantos serão. O que importa é que nós podemos viver o tempo que Deus nos dá como livres, porque nós temos o verdadeiro Jesus, aquele que liberta. Nós cremos nele e recebemos dele completo perdão, mesmo que não dê tempo para pedir perdão antes de morrer. Nós recebemos dele completa salvação, porque ele fez tudo o que nós precisávamos fazer e sofrer para não sermos condenados por causa dos nossos pecados. O Filho nos libertou. Somos livres. E porque o Filho nos libertou, porque nós somos livres, nós podemos cantar com toda a força da nossa voz, como antes cantamos: o céu é nossa herança. E por falar em herança, vocês sabem de quem nós vamos receber esta herança? Então olhem.
Aleluia! Amém.